Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Confira as principais notícias desta segunda-feira. Concessão da rodoviária de Porto Alegre causa discussão entre comerciantes e governo do estado. Rio Grande do Sul vai investir mais de 30 milhões de reais em estradas gaúchas. Prefeitura da capital recebe propostas para uso do Araújo Viana antes da concessão. Número de gaúchos doadores de sangue está acima da média nacional, mas Hemocentro do estado opera com metade do que seria o ideal. E mais, a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC de hoje falando sobre o projeto de concessão pública da rodoviária de Porto Alegre. O projeto foi pauta na Assembleia Legislativa do Estado. A reunião discutiu sobre o edital do governo do estado que concede à estação rodoviária da capital a iniciativa privada. A proposta de licitação é criticada pelos comerciantes que hoje atuam no local. A Assembleia tem que ser uma mediadora de conflitos. Há conflitos aqui sim. Ninguém é contra uma nova rodoviária aqui, todos. Agora, os permissionários estão lá há 30 anos, há 20 anos, e eles também querem uma transição que eles possam, talvez, sair dali, pelo menos tirando os investimentos que fizeram nos últimos tempos. Então, é preciso tratar os desiguais de forma desigual. Eles estão lá há muito tempo, ajudando, investindo, e eles querem uma transição um pouco maior daquele concessionário que venha a ganhar a concorrência. Além do edital de concessão do terminal rodoviário, a audiência pública da Assembleia Legislativa também abordou as ações necessárias para revitalizar o entorno da estação. Tem que ter uma preocupação muito forte em relação ao entorno. Quando eu falo entorno, não estou falando só a questão dos transportes de automóvel, a questão do X da rodoviária, não. Falo também daquele usuário que desce do ônibus lá na Farrapos e tem que chegar até a estação rodoviária. Hoje ele não tem uma calçada decente para chegar a pé carregando a sua mala e tal, nesse trajeto ali. Então, quando se pensa num projeto da rodoviária, tem que pensar num todo, tem que pensar uma coisa maior. E isso eu acho que está faltando nessas propostas que o governo tem mostrado, está faltando essa ligação. Apesar das críticas, o governo considera o modelo de concessão adequado e destaca que hoje o estado tem prejuízo, já que é responsável pela manutenção de espaços comerciais não utilizados no terminal. Salvador, São Paulo, Mato Grosso, então tem outros estados que utilizam esse mesmo modelo. E o nosso modelo hoje não é assim, né? Hoje a gente tem as lojas que o DAER ele licita as lojas, né? Então é um problema porque hoje nós temos 60 lojas lá que não estão alugadas, né? E o DAER tem que estar pagando condomínio. Então esse modelo é um modelo que vai tanto vender as passagens, vai pegar tanto a parte de passagens como também as lojas. O edital de licitação deve ser lançado pelo governo do estado em setembro deste ano. O governo do estado vai investir mais de 300 milhões de reais nas estradas gaúchas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador Eduardo Leite. Os recursos serão disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. No total, serão 301 milhões de reais aplicados ainda em 2019 para melhorar o sistema rodoviário estadual. A verba inclui recuperação e conservação de rodovias estaduais, pontes, acessos municipais, sinalização e diversas outras melhorias. 130 milhões de reais que viabilizamos em recursos como o BNDES, em financiamento, que o Estado já tinha, que reorganizamos a política daquele financiamento para que pudéssemos garantir a conclusão da ERS 118. A duplicação da ERS 118, tão importante na região metropolitana, está assegurada com os recursos deste financiamento. Após a análise de técnicos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, foi decidido que serão priorizados trechos em piores condições, além da continuidade de obras mais próximas da conclusão. Falando ainda sobre obras, a Avenida Ipiranga terá bloqueios parciais para a requalificação do asfalto. O serviço deve durar 15 dias. A obra vai recuperar cerca de 20 mil metros quadrados e será realizada no sentido centro-bairro, entre as avenidas Edivaldo Pereira Paiva e Salvador França. A manutenção ocorre em 2 horários, das 9 da noite até as 4 da manhã e das 10 da manhã até as 5 da tarde. Agentes da EPTC estarão no local para orientar os motoristas.
A EPTC realizou hoje uma palestra para promover um trânsito um pouco mais convivente, vamos dizer. 43 pessoas participaram do evento, que teve como tema principal a mobilidade humana, histórias, atualidades e perspectivas. O objetivo da EPTC foi provocar os presentes a repensar atitudes diárias no trânsito, promover a cidadania ativa e buscar uma cidade mais agradável. A atividade faz parte do projeto EPTC Educa, iniciativa que busca informar a população a partir do debate sobre temas que se relacionam com mobilidade e segurança. O presidente Jair Bolsonaro causou polêmica ao demitir o agora ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy. Foi um pouco estranha essa demissão, não é mesmo, Guilherme Macalossi? Boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite a todo o público do Jornal da RDC. Foi lamentável, foi patético, né? Isso por causa do assessor que o Joaquim Levy queria nomear para o BNDES, Marcos Barbosa Pinto, que trabalhou durante o governo do PT. Aí a alegação é de que estava nomeando alguém que tinha trabalhado no governo do PT. Então parece que ter trabalhado no governo do PT é uma doença contagiosa, diga-se de passagem. Parece que passa por osmose. E daí nós precisamos isolar numa área de contenção o Marcos Lisboa, o Murilo Portugal, o Alexandre Schwartzman, que são 3 crânios da área econômica. Eles trabalharam durante o governo PT. Aliás, o Joaquim Levy trabalhou durante o governo PT. Foi nada menos do que o ministro da Fazenda. E que coisa! Coitado do Joaquim. Ele foi demitido do governo da Dilma porque era neoliberal. E demitido do governo Bolsonaro por ser comunista. Coitado, o sujeito, Daniel, deixou o comando, deixou uma diretoria do Banco Mundial para atender o convite do Paulo Guedes. Qual foi a grande mensagem que o Bolsonaro deu para os mercados quando ele se elegeu? Ele disse que os meus ministros terão carta branca, assim como os diretores de estatais terão carta branca para nomear os seus assessores de quesitos estritamente técnicos. O que acontece quando Joaquim Levy resolve nomear para a diretoria do BNDES alguém de sua estrita confiança? Bolsonaro dá uma declaração pública fritando o presidente do BNDES. Fritando o BNDES. E dizendo, vou passar por cima, inclusive, do Paulo Guedes. Ou seja, ele humilha o presidente do BNDES, humilha o presidente, o ministro da Fazenda e força a demissão daquele que estava realizando um bom trabalho na gestão do BNDES. Eu queria te perguntar, o Paulo Guedes é um dos super ministros dele, Sim. Ele passa por cima e entra numa declaração pública que a gente pode considerar um pouco desastrosa, numa coletiva grosseira, né? Grosseira, sem eira nem beira. Joaquim Levy é um quadro técnico extremamente qualificado. O próprio assessor que ele ia nomear para uma das diretorias do BNDES é um sujeito que tem formação em Yale, na Fundação Getúlio Vargas, ou seja, é um comunista bolchevique, é um comunista bolchevique da linha leninista, que é a mais radical de todas. E a gente, vamos ter um pouco de racionalidade, a área econômica precisa de gente qualificada. Não dá para fazer um samba desses em cima de uma situação tão delicada como essa. Portanto, um pouco de paciência aí para o presidente da República, não pode sair fritando os seus assessores diretos dessa forma. É porque o bolsonarismo ele funciona assim, ele precisa estimular as guerras internas, as brigas públicas para faturar nas redes sociais. E outra coisa, só uma mensagem que eu quero deixar aqui para alguns que comentaram no meu último comentário na semana passada, na sexta-feira, que eu falei sobre a greve geral, teve um pessoal aí nas redes sociais que veio... A maioria dos compartilhamentos, curtidas foram positivos, mas teve um ou outro que veio dizer que eu era fascista. Veio dizer que eu era, um projeto de Lazier Martins. Ora, com todo o respeito ao senador Lazier Martins, com quem me dou muito bem, já fui entrevistado aqui no Cruzando as Conversas, mas eu tenho um outro estilo. Eu tenho uma posição até mais à direita do que o Lazier Martins. Cada um no seu quadrado. E vamos parar de adjetivar os outros. Porque isso daí não é debate sério. Obrigado, Macalossi. Obrigado, Daniel. Cruzando as conversas hoje? Nós vamos falar sobre a greve geral. De greve geral? Perfeito. A partir das 10h30 aqui na RDC. Perfeito. Obrigado, Macalossi. Obrigado, boa semana. Igualmente. A Polícia Civil apreendeu hoje mais de 300 quilos de alimentos impróprios para consumo. A ação aconteceu em 3 estabelecimentos comerciais na cidade de Triunfo.
Foram apreendidos 327 quilos de alimentos impróprios para consumo. Já no final de semana, em Novo Hamburgo, 3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Durante a operação, a polícia também apreendeu 216 quilos de maconha, uma pistola, munição, valores em dinheiro, celulares, material para embalar drogas e 4 veículos. As substâncias seriam distribuídas em áreas controladas por uma facção criminosa que atua no Vale dos Sinos. 4 bairros de Porto Alegre ficarão sem água nesta terça-feira. Em uma ação programada do Departamento Municipal de Águas e Esgoto, os bairros Cavalhada, Camaquã, Ipanema e Lomba do Pinheiro ficarão sem abastecimento de água a partir das 8 horas da manhã. A interrupção foi agendada para a instalação de equipamentos na rede da Lomba do Pinheiro e realização de adequações no sistema Tristeza. O serviço deve ser normalizado entre o final da tarde de terça-feira e a madrugada de quarta-feira. O DEMAI alerta que a água pode apresentar tonalidade estranha logo após o término do trabalho, mas reforça que isso não é prejudicial à saúde. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver. Número de gaúchos doadores de sangue está acima da média nacional, mas Hemocentro do Estado opera com metade do que seria o ideal. Nós já voltamos. A partir de amanhã, a Prefeitura de Porto Alegre vai receber propostas para a utilização do Auditório Araújo Viana antes da concessão. O objetivo é utilizar o espaço enquanto não sai o resultado da nova empresa que vai administrar o auditório. Podem ser encaminhadas propostas culturais das áreas de música, teatro, dança e circo, além de congressos, conferências, seminários, desde que não possuam caráter político-partidário, religioso e sindical. Os projetos devem ser encaminhados para o site gabinete.smc@smc.prefpoa.com.br com antecedência mínima de 5 dias úteis em relação à data solicitada para a realização do evento. O chamamento vai até o dia 31 de agosto, data em que será divulgado o vencedor da concessão de uso do auditório. O novo contrato de permissão terá validade de 10 anos. A concessionária deverá assumir também a gestão do Teatro de Câmara Túlio Piva. Vencerá a maior oferta, que tem preço inicial fixado em mais de 4 milhões de reais. Agora vamos à previsão do tempo. A segunda-feira foi de muito calor, depois de um final de semana também muito quente. Vamos ver como é que fica a temperatura em algumas regiões do estado para esta terça-feira. O objetivo é na região metropolitana de Porto Alegre, sol com aumento de nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à noite, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o sol também aparece entre nuvens. A noite é marcada por pancadas de chuva, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Erechim, no norte do estado, sol com nuvens e tempo sem chuva, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Em Uruguaiana, sol e períodos de nublado durante o dia, com chuva a qualquer hora, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Pelotas, no sul do estado, os termômetros variam entre 12 e 24 graus, sol com nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. O número de gaúchos doadores de sangue está acima da média nacional, mas mesmo assim o Hemocentro aqui do estado opera com metade do que seria o ideal. O Eli doa sangue há 20 anos. É regular por aqui, mas já fazia esse gesto de solidariedade há muito tempo. Acho importante, né? Para mim e para os receptores, né? Quase que um doador fiel. Aqui, por exemplo, já doei várias vezes, faço voluntariamente, né? Seriam necessárias 80 pessoas por dia para fazer o mesmo que o Eli. Porém, apenas a metade deste número é contabilizada aqui no Hemocentro. Apesar disso, as doações no Rio Grande do Sul estão acima da média nacional, com 2,4% dos gaúchos participando, enquanto os brasileiros em geral representam 1,6%. É daqui que saem as bolsas de sangue distribuídas para 40 hospitais gaúchos. Por ano, são registradas cerca de 150 mil doações de sangue por aqui, o que permite cerca de 250 mil transfusões de sangue, já que cada bolsa rende até 4 hemocomponentes.
Uma bolsa de sangue total é fracionada em concentrado de hemácia, plaquetas, crio precipitado e plasma, né? Cada um vai atender aí a demanda do paciente conforme a prescrição médica. O tipo de sangue mais necessário é o O negativo, por ser doador universal. Além disso, quanto mais bolsas de sangue, mais plaquetas são produzidas, especialmente para pacientes que tratam o câncer. Cada 5 doações rendem uma de plaquetas para um adulto com peso médio. Elas têm validade de 5 dias. O processo de doação é muito fácil e prático. Basta se dirigir até o Hemocentro, munido de documento oficial com foto, ter no mínimo 16 anos e no máximo 69. Para aqueles que possuem entre 16 e 17 anos, vir com um termo de consentimento, né, formalizado em cartório do seu responsável legal. A primeira doação precisa ocorrer até os 60 anos para que ela possa se estender até os 69. Então, é importante pontuar também que a pessoa precise estar alimentada. Muitas pessoas associam a doação de sangue a exames e acabam vindo em jejum. Isso deixa a pessoa inapta. A gente tenta frisar bastante que é importante estar alimentado. Lembra do Eli? Pois ele faz um convite especial. Alô, gente. Chegue até aqui e deixe aqui o seu sacrifício, né? O seu sanguezinho, né? É muito importante para você, né? E para os receptores que estão aí necessitados. O Jornal da RDC fica por aqui. A seguir, você fica com o Cruzando as Conversas. Boa noite e até amanhã.